Graça e paz, queridos, boa noite. É um prazer estar aqui, nessa noite, compartilhando a palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma vida sem desculpas. O fato é que nós arrumamos desculpas para muitas coisas. Nós conseguimos dar desculpas para os nossos fracassos, nós conseguimos dar desculpa para a nossa preguiça, nós conseguimos dar desculpa para as coisas que nós queremos arrumar, justificativas. Nós somos pessoas boas em nos justificar para pessoas. Às vezes você é bom de se justificar para o seu cônjuge. Nós somos pessoas boas para também nos justificar diante de Deus e arrumar boas desculpas diante dEle. Mas desculpas para quê? Desculpas a respeito de quê? É sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, mas de primeiro compartilhar algumas frases que talvez vão te dar uma dica daquilo que nós vamos tratar, daquilo que nós vamos abordar. Certa vez A. W. Tozer disse: nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. E também não existem atalhos para a santidade. O que ele estava dizendo com isso? Que um cristão, ele estuda a Bíblia, e que a palavra de Deus, ela é o seu guia para uma vida de santidade. Ou seja, se você é um cristão, você estuda a Bíblia, e através dela você busca viver uma vida de santidade. Esse mesmo autor disse que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. E nisso eu penso que nós estamos indo, se eu não me engano, para um país de quase 1/3 de evangélicos. É muita coisa. Mas onde está a mudança do país? E eu acho interessante que os evangélicos, em grande parte, em grande maioria, apostam mais essa mudança ainda na política do que na mudança da própria vida, conforme e semelhança àquilo que a Escritura diz, se tornando pessoas semelhantes ao Senhor Jesus. Se 30% do nosso país fosse semelhante ao Senhor Jesus, certamente nós teríamos um país muito diferente. Por isso que santos, cristãos, sem santidade, são a tragédia do cristianismo. Melhor seria não abrir a boca para dizer que é um cristão. Jonathan Edwards disse que Deus preza a santidade na criatura. E a santidade é, em essência, prezar a Deus. Deus, ele tem prazer em ver santidade na sua criatura, na sua criação. Deus tem prazer. E ele diz que, então, o prazer da criatura seria oferecer ao seu Criador santidade. E esse era o prazer da criatura no Éden. Esse era o prazer do primeiro casal no Éden. Oferecer sua santidade a Deus em adoração. Agostinho de Hipona disse que o pecado é o motivo da tua tristeza, Deus. Permita-me que a santidade, então, seja o motivo da tua alegria. Olha que oração. Quantas vezes você já orou na sua vida? Deus, permita que a minha santidade possa ser para ti um motivo de alegria e que a falta dela não te seja um motivo de tristeza. Hoje nós vamos falar sobre uma vida sem desculpas e de que não existe desculpas para você viver uma vida sem santidade. Não existe desculpa para você viver uma vida sem santidade. Não há desculpa.
Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós leremos o verso 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Diz: Jesus respondendo a Nicodemos, declara: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus aqui estava falando de um reino transcendental, de um reino muito maior do que a pergunta de Nicodemos, quem sabe, poderia imaginar. Nicodemos, como um bom judeu, ele estava acostumado com a ideia de um Moisés que não entra na terra prometida, mas consegue ver a terra prometida. De um Moisés que não lhe é permitido entrar pela justiça de Deus, mas lhe foi permitido ver. Contudo, aqui Jesus afirma que, diferente do que ocorre com Moisés, quando diz respeito ao reino de Deus, é impossível até mesmo ver o reino se você não nasce de novo. Não quer dizer que você não vai entrar no reino. É mais do que isso, você sequer irá ver o reino se você não nascer de novo. E o novo nascimento nos remete à novidade de vida. O novo nascimento nos remete a uma vida de santidade a Deus, a uma vida entregue, devota à santidade. O novo nascimento nos remete à morte do velho homem, e com ele o sepultamento do nosso pecado, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos vícios, dos nossos prazeres. E esse novo nascimento, ele nos remonta ao surgimento de uma nova criatura desejosa por Deus, desejosa por sua vontade, desejosa por prazeres, que também são os prazeres de Deus. Mas nós nem sempre vivemos o que a Bíblia chama de uma plenitude de vida em Cristo, de um novo nascimento. Nós não nos apropriamos num sentido pleno, muitas vezes, por causa de falsas teologias que são pregadas principalmente no YouTube. Por exemplo, algo que fica conhecido no YouTube como teologia da hipergraça. Talvez isso não te seja familiar, por se tratar de uma linguagem um pouco mais técnica. Mas o que é teologia da hipergraça? É um pregador dizendo a você que você é muito especial, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito especial para Jesus, ele morreu por você. E não são os teus erros que vão te afastar desse Jesus, até aí tudo bem. Mas então essas pessoas começam a apelar dizendo: você talvez possa até estar imerso nesses erros, Jesus não se esquece de você. E vão forçando a barra dizendo que não importa o que você faça, não importa o estilo de vida que você continue levando, esse Jesus, ele segue te amando, porque o amor de Deus vence todas as coisas. O amor de Deus vence tudo. Quando nós escutamos esse tipo de teologia, nós nos assemelhamos rapidamente à mentira do diabo, que nos diz que não é necessário santidade para ver a Deus, de que não é necessária uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável para prestar um culto racional ao Senhor.
Quando nós ouvimos que somos especiais, 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 queridões, queridonas, e podemos viver de qualquer modo, nós também justificamos a nós mesmos e as nossas práticas, porque nós somos bons em dar desculpas. Então dizemos: Senhor, tu sabes como eu sou, e eu sei que tu me aceitas. Contudo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, não é isso que a Bíblia nos diz. Quando a Bíblia diz novo nascimento, a Bíblia aponta novidade de vida. Quando a Bíblia fala de regeneração, novo nascimento, a Bíblia fala de transformação, de santidade. 2 Coríntios capítulo 5, o amor de Cristo, ele de fato, demonstrado na cruz do Calvário, nos constrange, mas nos constrange não para continuarmos nos nossos pecados. O amor de Cristo nos constrange para abandonar os nossos pecados. Fé, ela é muito maior quando nós cremos que Deus é capaz de nos tirar do buraco, do que uma fé capaz de dizer: Deus me aceita no buraco. O nosso Deus, ele nos tira do lamaçal, ele nos tira do buraco. Nós não devemos ter uma fé pequena e minguada que diz: Deus me aceita do jeito que eu sou. Nós devemos ter uma fé capaz de dizer: o Senhor me ama do jeito que eu sou, mas me ama tanto para não permitir que eu continue assim. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. Pelo menos deveria, não é mesmo? Você, nessa noite, já foi constrangido pelo amor de Jesus? Eu não sei você, mas ao cantar estas canções, é impossível nós não sermos constrangidos com a presença de Deus. E onde a presença de Deus se manifesta, um sentimento imediato de santidade se manifesta, porque Deus é santo. Não existe manifestação da presença de Deus sem que haja um sentimento manifesto de santidade e arrependimento. Se houver manifestação desse tipo, não caia na mentira, isso é barulho, isso é coisa da cabeça do homem, mas não é Deus agindo. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por nós, logo todos morreram. Versículo 15, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para ter uma promoção nova no emprego, para ganhar um aumento salarial. Esse não é o teu objetivo primário de vida. Quem pede essas coisas ao Senhor e importuna os ouvidos dele com esse tipo de oração, toda hora são os pagãos. Quer me corrigir? Leia o Sermão do Monte. O vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E se talvez você que só ora a Deus, aquela oração da propaganda do Danoninho, me dá, me dá, me dá. Talvez você é dessa época. Me dá Danoninho, Danoninho dá. Você é, muitas vezes, um importúnio. Você é um imaturo. Você é alguém que precisa desenvolver intimidade com Deus, porque o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Nós devemos pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e não simplesmente puxar a nossa lista de desejos e começar a apresentar a Deus achando que estamos orando. Uma vida de oração nos leva a uma vida de santidade, desde que seja uma vida de oração de verdade.
desde que seja uma vida de oração verdadeira. Não uma vida de oração aonde você confunde oração com imaginação e fica conversando talvez com um Deus desenvolvido na tua cabeça, que ele existe para atender tudo o que você deseja. Eu não estou dizendo que você não deve apresentar suas queixas e súplicas ao Senhor, mas se a sua oração se resume só nisso, tenha certeza que não é esse tipo de oração que vai te levar a uma vida de santidade. Porque quanto mais nós oramos, mais nós entendemos o coração de Deus. E quanto mais eu entendo o coração de Deus, mais eu entendo que é desnecessário eu ficar apresentando muitas questões da minha vida, porque Ele sabe, Ele conhece. Mas é necessário eu apresentar, sim, algumas questões da minha vida que dizem respeito a quem eu sou. Senhor, me ajuda a agradar o Teu coração. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Me ajuda a, nesse dia, vencer o pecado. Nós devemos viver uma vida para Cristo. Versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. O que ele está dizendo com isso? Que agora nós vamos nos considerar alienígenas. A ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ele está dizendo com isso que, se tratando de um cristão, você não deve mais considerar ou se considerar alguém do ponto de vista carnal, alguém de um ponto de vista refém de uma essência escrava do pecado, porque o homem natural é escravo do pecado. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos Cristo assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo, dizendo a esta igreja que, a respeito da nova criação, ele diz, as coisas antigas se passaram, novas coisas surgiram. Esse novas coisas que surgem é uma nova vida, que ela desabrocha diante dos teus olhos, uma vida de santidade abre diante de você, quando você nasce de novo em Cristo Jesus. Você tem andado nesse caminho, você tem trilhado essa jornada de uma nova vida, ou você tem dado desculpas, porque nós somos bons em dar desculpas. Aquilo que você olha, aquilo que você escuta, e você acha graça, as piadas que você replica, aquilo que consome o teu pensamento, os teus dias, os teus sonhos, refletem a nova vida que Jesus morreu para te dar? Ou ainda refletem o homem carnal que nasceu? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Como você pode ver, o Senhor Jesus, ele nos diz que é impossível ver o reino de Deus se você não nasce de novo. E quem não nasce de novo, é impossível até mesmo discernir o que falamos. Não está entendendo. Mas quem nasce de novo, vive uma novidade de vida, que segundo o apóstolo Paulo, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Algo novo se abre diante dos seus olhos. Muitas vezes nós esperamos o céu para isso. Muitos esperam até o céu para abandonar o pecado. Mas ninguém vai para o céu com pecado de estimação. Ninguém vai para o céu com pecadinho de estimação. Ah, mas é só no céu que o corpo vai ser glorificado. Amém. Mas ninguém vai para o céu brincando com o Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, é muito claro em dizer que quem herdará esse reino, quem poderá ver, entrar nessa glória, é o vencedor.
Diz no versículo 7, o vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós deixamos a nossa vida de pecado quando nós entendemos que o pecado é o passado, mas existe um futuro de glória diante dos nossos olhos. Nós deixamos o pecado para trás quando nós entendemos o que está na nossa frente. Aqui diz: eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Não existe nada melhor, nada maior do que ser chamado, considerado filho de Deus. Não existe nada melhor do que experimentar o amor de Deus. Mas o versículo 8 diz que existem pessoas que não irão experimentar esse amor nessa medida. Existem pessoas que não serão adotadas por Deus, que não entrarão no seu reino. Existem, inclusive, muitos que são chamados, que quem sabe aqui estão, mas não irão experimentar esse reino. Isso deveria ser de alerta para a sua cabeça, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que vem na Igreja Evangélica Livre entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Diz no versículo 8, mas os covardes. Algumas pessoas dizem, eu tenho medo de evangelizar, eu tenho vergonha de evangelizar. Jesus não teve nenhuma vergonha quando estava exposto na cruz do Calvário. Ele estava pensando em você naquele momento. O que ele sentia era um profundo desespero por se ver longe do Pai. Nós não devemos ter vergonha do Cristo crucificado, porque quem se envergonha dele, o que a Bíblia diz? Aquele que se envergonhar de mim, o meu Pai também se envergonhará dele. Talvez você é alguém que se envergonha de Cristo no trabalho. Se você se envergonha dele, tenha certeza que ele também tem vergonha de ti. Os covardes, os incrédulos, os depravados. Essa palavra depravado, talvez ela não denota tão bem, no nosso português tão moderninho, o significado real dela. Nós poderíamos até mesmo traduzi-la aqui por os sem vergonhas. Sabe, homem e mulher sem vergonha? Até o sem vergonha escondido. Aquele que não tem coragem de dar o celular para a esposa. Aquela que não tem coragem de dar o celular para o marido. O filho que não tem coragem de mostrar o computador para o pai e para a mãe. Os sem vergonha. Os assassinos. Os que cometem imoralidade sexual. Que também, no nosso português moderno, poderia ser melhor traduzido. É tanto quem adultera, quanto quem, no português bem moderno, quem gosta de dar uma zinha antes do casamento. Imoralidade sexual. Deus continua sendo Deus, casamento continua sendo casamento, e o sexo continua sendo santo. Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria. Quantos não gostam de vir na igreja até aqui? Vem aqui, mas gosta de um batuque também, de dar uma girada, de receber um passe. Mistura tudo na cabeça. Isso se chama sincretismo.
Você não pode seguir a Deus e ser espírita. Você não pode seguir a Deus e ir na Umbanda. Você não pode seguir a Deus, o Deus da Bíblia, do jeito que ele se revelou, e tentar seguir ele de qualquer outra maneira que não a das Escrituras. Isso é feitiçaria. E a Bíblia diz que esses também ficam de fora. Ah, mas eu gosto. Beleza, vai ficar de fora. Os idólatras, tanto aqueles que se prostram diante de imagem, quanto aqueles que alisam o carro o final de semana inteiro, quanto aquelas que não aguentam passar numa loja e têm que passar o cartão e comprar uma bota nova. Os idólatras. Isso é idolatria. Tudo aquilo que no nosso coração toma o lugar de Deus é idolatria. Os idólatras. E também os mentirosos. Sabe aquela mentirinha para te ajudar? Aquela que vai te livrar de uma boa. É essa. Os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Não tem jeitinho. Não tem. Não dá para dar uma abrasileirada no plano de salvação, porque não teve jeitinho. Para que você pudesse ser salvo, precisou vir Deus, o Verbo encarnado, e morrer no meu e no seu lugar. Não tem jeitinho para a salvação. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte, versículo 10, e me mostrou, olha, por que a gente abandona tudo isso, a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Versículo 11, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como de jaspe, clara como cristal. Versículo 22, não vi templo algum nessa cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade, no 23, diz, não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lamparina. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, as suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Sabe por que ali não haverá noite, meu irmão? Porque a glória de Deus não se apaga jamais. A glória de Deus brilhará muito mais do que o sol, tornando-o desnecessário. Tornando desnecessário. No 27 diz, nessa cidade, cidade que eu anseio um dia estar, jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, preste atenção na palavra pratique, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém que tenha uma vida de pecado entrará no céu. Ninguém que tenha uma vida de prática de pecado entrará no céu. Ninguém que tenha uma prática de pecado oculto, de estimação, entrará no céu. Não entrará. Eu falo de prática, e prática, meu irmão, é diferente de você cair. O crente cai, assim como o incrédulo cai. A diferença é que nós caímos de joelhos e arrependidos, enquanto eles querem ficar caídos. Como o Senhor tem te visto nos teus tombos? Estarrado no chão, jogado, lambendo o chão.
ou prostrado e arrependido, clamando por graça, misericórdia e mudança. Ninguém que tenha uma vida de pecado entrará no reino dos céus. Ninguém que tenha uma prática pecaminosa oculta entrará no céu. Porque Jesus não morreu para que você tivesse esse tipo de vida abundante. Jesus morreu para que você tivesse vida, vida em abundância. Mas antes de abundância vem a palavra vida. E uma vida de prática de pecado não é vida, é morte. É morte. Você precisa viver com Jesus. O maior prazer da tua vida tem que ser viver com Jesus. O teu testemunho tem que ser: eu sigo a Cristo, como diz Paulo, por quem eu perdi todas as coisas. O teu culto racional tem que ser a morte do eu. Toda vez que você vem aqui, é para deixar mais um pouquinho de você no altar de Cristo. Todo domingo que você vem aqui é para ofertar mais um pedaço de você. Porque esse é o culto racional, é não se amoldar ao que o mundo diz, é não tomar a forma do que os outros falam, mas é se amoldar ao que a palavra de Deus nos diz. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Se alguém puder buscar outro copo de água, eu agradeceria. 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 14. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu me lembro que, obrigado, Bruna, eu me lembro que quando criança, mesmo sendo filho único, eu não tinha aquela justificativa, mas o meu irmão. Mas eu tinha aquela outra justificativa: mãe, mas na escola os meus amigos também fizeram. Meus amigos também olharam, também aprontaram. Eu me lembro que tinha aquele lance, eu não sei se tem hoje em dia ainda, de você, acho que hoje em dia não sei, de ser expulso da sala de aula. Meu Deus, direto ia para fora da sala de aula, ficava mais fora que dentro. Eu falava: mãe, mas meus amigos também, eu duvido! Eu duvido que o professor não deu aula para ninguém. Eu duvido. Eu falo: a maior parte ficou. Queridos, nós, quando pecamos, olhamos para o outro e muitas vezes nos equiparamos ao outro, e até mesmo diante de Deus nós dizemos: Senhor, mas o outro também. Mas o meu irmão também mente. Mas o casamento do outro também. Mas o marido da outra também. Pois é, mas o filho dos outros também. O nosso padrão não está mais na esfera horizontal. O nosso padrão agora está na esfera vertical. Nosso padrão, Senhor Jesus. Sede santos porque eu sou santo. Não é continue pecador porque o teu amiguinho gosta de pecar também. Sede santos porque eu sou santo. E aí, jovem, permanece na santidade independente do caminho que os teus amigos trilhem. Permaneça firme, porque o Senhor Jesus espera isso de você. Deus espera isso de nós.
O capítulo continua no versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Você sabe essa novidade de vida que eu falei? Essa nova vida, essa jornada terrena. Essa nova vida é uma jornada que nós temos que nos portar com temor. Nós devemos passar por essa vida com temor. A Bíblia diz trobos e fobos. Tremor, de tremer, e fobia, medo. A ideia é realmente que você tenha medo. Não é medo da vida, mas é medo do pecado e do que o pecado faz com a tua vida. Algumas pessoas falam, eu tenho que ter medo de Deus. Depende. Você tem que ter medo do pecado e da consequência que o pecado gera, porque Deus é santo. E como santo que Ele também é justo. A justiça e a santidade de Deus andam juntas. A resposta de Deus à humanidade, sendo Ele santo, muitas vezes é uma ira justa. E sendo um Deus irado e justo, Deus, Ele despeja a sua justiça em atos pecaminosos. Nós devemos não temer nos relacionar com Deus. Você não deve temer se aproximar de Deus. Por isso que a Bíblia fala, aproxime-se do Senhor sem medo. Mas você deve temer o pecado. E o que o pecado faz com que Deus faça com você, e o que o pecado faz com o teu relacionamento com Ele. Você tem medo do pecado? Se eu não me engano, não sei se foi Lutero que disse, ou outro avivalista, dê-me alguns bons homens que nada temam senão o pecado e eu ganho o mundo. Eu só preciso de alguns bons homens que nada temam, senão o pecado, que eu ganho o mundo. Você tem medo do pecado? Muitas vezes nós temos medo de ficar doente. Muitas vezes nós temos medo, igual fala aqui, de ganhar um câncer. Já peguei no pé do povo, que aqui fala ganhar, né? Tudo que é ruim é ganhar. Está doido, gente? Você não tem que ter medo de ficar doente. Você não tem que ter medo de perder a casa. Você não tem que ter medo de ficar sem dinheiro. O Senhor cuida de nós. Tu tem que ter medo do pecado. E do que o pecado faz com a tua vida. Você deve temer o pecado. Nós devemos passar por essa vida, por essa jornada, tendo uma vida de temor. Versículo 18, porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Sabe o jeito que a mamãe ensinou, papai ensinou, vovó ensinou, bisavô ensinou, uma maneira vazia de viver. Muita coisa da cultura boa é boa, mas nós temos que nos adequar ao padrão da palavra. E eu vejo muitas pessoas, principalmente no município que vivemos, ainda pilhada e pirada com a antiga maneira vazia de viver do papai e da mamãe. Olha, meu filho, você tem que trabalhar muito, e depois você trabalha muito, depois você trabalha muito, e aí trabalha muito, para guardar dinheiro, e aí trabalha muito, e guarda dinheiro, e trabalha muito, para guardar dinheiro. Porque isso é bom, e isso vai ser muito bom para você, vai te ajudar a guardar dinheiro, e trabalhar mais um pouco. Para quê? Pastor, o trabalho é bênção, dignifica o homem. É bom, tudo certo. Mas tu consegue separar um dia da tua semana para glorificar o Senhor? Tu consegue encontrar descanso no travesseiro?
ou você é escravo do trabalho. Maneira vazia de viver. Maneira vazia de viver. Diz que nós fomos comprados, no versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, ou seja, à medida que você obedece à verdade, você purifica a sua vida. Não existe santidade sem oração direito, e não existe santidade sem leitura da palavra. Porque a leitura da palavra, ela purifica a tua vida. A leitura da palavra purifica a tua consciência. Sabe como lidar com pensamento impuro? Coloca pensamento puro aí dentro, meu irmão. Joga a Bíblia para dentro da cabeça. E eu duvido que a palavra de Deus não vai extirpar qualquer imundície que tem aí dentro. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Nós purificamos a nossa vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Nós também precisamos de oração, da palavra, e aqui diz: amem sinceramente uns aos outros, visando o amor fraternal. Nós precisamos dos outros para viver uma vida de santidade. É impossível um crente viver uma vida santa, isolado da igreja, porque eu preciso dividir meu fardo, senão fica pesado. E quando o fardo fica pesado, a gente faz loucura. Eu preciso compartilhar os meus pecados, confessando a um irmão para encontrar cura. A Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Você precisa abrir o seu coração para alguém de confiança, para encontrar cura. Pecado de estimação só encontra cura e redenção quando você confessa para alguém. Porque quando você confessa para alguém que vai orar por você, interceder por você, caminhar com você, essa potestade na tua vida, essa fortaleza na tua vida, ela perde a força e ela vem para baixo, a ruína cai. Não importa o que te escraviza, quando você confessa para alguém que vai orar por você, jejuar por você e caminhar com você, essa fortaleza vem para baixo. Por isso que é impossível uma vida de santidade sem a igreja. Nós também precisamos dos profetas de Deus, porque quando estamos pecando, e muitas vezes quando estamos cegos no nosso pecado, os profetas Deus levanta para nos exortar e para nos chamar de volta para perto. Como os profetas vão cutucar a tua ferida se você foge deles? Como que a palavra de Deus vai cutucar a tua ferida se tu corre dela? Não existe vida de santidade sem leitura da palavra, oração e vida de comunhão com a igreja. Esse aqui foi.
Hebreus capítulo 12, versículo 12. Diz assim: portanto, é difícil viver em santidade. É difícil manter uma constância em oração, constância na palavra e constância na comunhão. E eu queria te dizer que isso é um tripé, meu irmão. É o tripé de uma vida saudável com o Senhor. Se uma perninha do tripé é decepada, você cai. É muito mais fácil manter uma vida de oração e na palavra quando você está em comunhão. E é muito mais fácil manter a comunhão se você está em oração e na palavra. E é muito mais fácil permanecer na palavra se você está orando junto com os irmãos. É um tripé. Você não pode cortar uma perninha, senão é igual a cadeira de 2 pés, você cai. Hebreus 12, 12 diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se, olha, é um esforço, e às vezes esforcem-se para viver em paz com todos. Mas não é um viver em paz somente e para serem santos. A igreja deve ser um ambiente de santidade, não de gracejo, não de conversa tola e fiada. Nós devemos, como igreja do Senhor, não só aqui dentro, mas como igreja muito mais lá fora, nos edificar mutuamente. Nós devemos nos esforçar para manter esse nosso ambiente de comunhão, não só aqui dentro, lá fora, um ambiente de comunhão santo, puro. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 14. E aí, meu irmão, minha irmã, se eu amo o William, e muitas vezes a gente fica naquela, exorto ou não exorto. Eu vou te explicar por que a gente exorta. Se eu amo o William, eu desejo que ele veja o Senhor, porque eu quero bater um futeba com ele lá no céu e dar umas canetas nele, que lá eu vou estar magro e voando, meu filho. Eu amo o William, eu não quero ver ele em pecado, eu o exorto. Eu quero dividir o céu com esse cara. Nós devemos, e o amor nos leva, isso é exortar em amor. Eu desejo estar no céu com você, e eu sei que se tu ir por esse caminho é para lá que tu não vai. Versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, porque tem pessoas que na igreja muitas vezes não são exortadas em amor. Tem pessoas que também elas se excluem. Cuidem para que ninguém se exclua, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Sabe o que é raiz de amargura? A raiz de amargura, ela acontece, por exemplo, quando o Gabriel fala algo que me ofende. Mas eu não falo para o Gabriel, Gabriel, você me ofendeu, meu irmão. Eu falo para o Silvio, Silvio, Gabriel me ofendeu, cara. E o Silvio, vejo isso em cima do Silvio. E aí o Silvio já olha para o Gabriel assim, esse barbudo aí, não sei não, cara. Não sei se esse cara é de confiança. E já fica com o pé atrás com o cara. E aí o Silvio comenta com outro, com outro, e com outro, e com outro, e a hora que vê uma situação que era para ser resolvida em 2, vira uma confusão. Por isso que a Bíblia diz, tens problema com o irmão, vai tu e resolve com ele. Não precisa nem envolver o pastor nisso, meu irmão. Resolve com ele, isso é maturidade. Nem só cristã, isso é maturidade de vida. Tens problema com uma pessoa, resolve tu e ela, resolve. Como 2 adultos, pessoas maduras, resolvem. Mas quando os problemas não são resolvidos, quando os problemas são colocados para dentro do coração, o diabo ele encontra lugar nesses problemas para, com suas mentiras,
gerar uma inflamação no nosso coração gigante e tamanha, que às vezes se torna insuportável continuar num ambiente de fé. Quantas e quantas pessoas não se deixaram contaminar num ambiente de fé? Mas também quantos e quantos ambientes de fé já não estão completamente contaminados? Aí já não é nem a raiz de amargura do irmão, aí é o ambiente de amargura que contamina o irmão que nem era amargo. Temos que cuidar do nosso coração, porque a comunhão ela é necessária para a santidade. Diz, não só as fofocas, os problemas, diz no versículo 16 que não haja nenhum imoral ou profano no nosso meio, porque isso também contamina o ambiente. Dá o exemplo, e eu queria que você, nesse momento, se apegasse a esse exemplo dessa história, Esaú e Jacó, que você conhece, para que você veja a seriedade com que Deus nos trata e a possibilidade da apostasia, de alguém esfriar na fé ao ponto de abandonar e de o Senhor o excluir. Diz aqui, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú, pensando no prazer momentâneo de uma sopa de lentilha, pensando no prazer momentâneo, ele abre mão da glória futura, da herança de filho. Muitas vezes nós, como Esaú, pensando no prazer momentâneo de algo tão ridículo quanto uma sopa de lentilha, nós abrimos mão de uma glória futura. E você pensa, que coisa ridícula. Se você fala isso para uma criança, ela acha mais ridículo ainda. Sopa do quê, pai? Lentilha, filha. Tu é louco, pai? Nem gosto disso. Às vezes, irmãos, existem coisas na nossa vida que para o outro pode até parecer ridículo, mas que para você é gostoso, para você é bom. E não tem pecado nenhum em comer. É pecado comer? É a velha história da serpente, não é, mas a burrice é abrir mão da primogenitura. Entendeu? A gente tem que cuidar com isso. Existem coisas que talvez num primeiro olhar não é nem pecaminoso, mas o diabo já está amando arapuca. É algo ridículo, é algo bobo, mamãe faz em casa, é da nossa cultura, não tem problema. Mas se você tem que abrir mão da sua primogenitura por causa disso, tem uma grande cilada aí. Esaú, ele abre mão. Versículo 17 diz, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, porque ele se arrepende, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tu percebes como isso é sério? Você trocar o seu direito de receber herança do pai, não importa o tamanho da bobagem, ele podia argumentar, pai, mas foi só uma sopa, não foi nada demais. Foi, porque para ti foi uma sopa, mas o que tu vendeu foi o direito de eu te chamar de filho e depositar em ti a minha herança. Para ti era uma sopa. Para mim era a herança, a filiação. Ele depois buscou com lágrimas a bênção de volta e não a teve. Vocês, olha só, versículo 18, não chegaram ao monte, ele está falando aqui dos hebreus, carta aos hebreus. Os hebreus, eles não chegaram ao monte que se podia tocar, porque o monte estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão e nem a tempestade.
ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois eles não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deveria e deve ser apedrejado, foi o que foi dito. O espetáculo era tão terrível que até Moisés, recebendo os mandamentos, disse: estou apavorado e trêmulo. Meu irmão, aquele Monte Sinai, ele pegou fogo. E tu sabe o que fogo simboliza na Bíblia? Duas coisas: santidade e juízo. Sabe por que juízo? Porque simboliza santidade. E onde há manifestação da santidade, há manifestação de juízo. É purificação, é santidade, mas também é juízo. Fogo no monte. O povo não conseguia nem se aproximar daquele monte. Não conseguia chegar perto do monte. Gritaram de medo. Até Moisés ficou apavorado e trêmulo. Ele que falava com Deus face a face. Fica apavorado e trêmulo. Porque a santidade de Deus se manifestou. E aí eu fico pensando, como é que tu vai ficar quando você se deparar com o fogo do Senhor? Com a santidade de Deus se manifestando. Você vai ficar apavorado e trêmulo. E eu sempre digo, desconfie de alguém que diz: eu tive um encontro com Deus, e eu ouvi fogo, e eu falava: Deus, tu és o cara, e nós trocamos outros papos assim, não sei. Meu irmão, quando a gente tem um encontro íntimo nesse nível com Deus, é impossível tu ficar de pé. É impossível tu não tirar a sandalinha do pé. Porque tu é levado ao constrangimento, aonde Deus manifesta a sua santidade e você se constrange. Até mesmo um animal que chegasse no monte deveria ser apedrejado. Mas diz, no versículo 22, que nós, não os hebreus, nós, da nova aliança, chegamos no Monte Sião, na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. E chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Até aqui, queridos, já estamos acabando. Os hebreus, eles não chegaram no monte porque ficaram com medo. Eles ficaram com medo de serem consumidos por aquele fogo. Porque onde brilhou a santidade, eles entenderam que ali também estava brilhando justiça. Eles ficaram com medo de serem consumidos. Os hebreus. E aí ele vai dizer: nós chegamos nesse monte. Olha só. Eles não chegaram, mas nós entramos no Santo dos Santos. Nós chegamos no monte. E não é verdade? Pelo sangue de Jesus, nós chegamos. Nós entramos. Antigamente, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano com uma cordinha amarrada, temendo morrer. Caso morresse, era puxado para fora, porque se entrasse em pecado, morria. Mas hoje em Jesus nós entramos. Mas diz no versículo 25, cuidado, tenha cuidado. Não rejeitem aquele que fala e aquele que agora vos fala. Se os recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, porque na antiga aliança, quem se recusou a dar ouvido aos profetas não escapou. Na antiga aliança, quem ouviu os profetas e recusou a mensagem deles, não escapou. O povo que desobedeceu no deserto ficou. E na terra prometida não entrou.
Se na antiga aliança, sem o Espírito Santo, sem a Bíblia completinha, sem a revelação de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, sem a igreja, se na antiga aliança esse já era o peso, a exclusão, a condenação, quanto mais agora nós que temos tudo. Por isso que é sem desculpa. Quanto mais nós, diz no verso 25, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. O que ele está dizendo com isso? Ele faz um paralelo de abalo. E tu sabe o que é abalo? Abalo é o seguinte: é você tem ali um pé, que a gente chama de pé, mas você tem uma árvore frutífera, carregada de frutos. Frutos bons, mas frutos também podres nessa árvore. Quando você abala aquela árvore com tudo, o que acontece com o fruto podre? Ele cai. Mas o fruto bom permanece. O fruto podre cai. Isso é um abalo. O abalo tem essa qualidade de fazer o fruto podre despencar. E aí ele fala que ele vai mais uma vez abalar, não apenas a terra é o abalo da antiga aliança. Na antiga aliança, Deus abalou aquele povo, e os frutos podres caíram. O céu, a nova aliança, ela também é abalada, e fruto podre cai. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Existe joio no meio do trigo. O fruto podre é abalado e ele cai. Será que você não é um frutinho podre? Com a podridão do pecado habitando no teu coração? Portanto, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Eu não sei, meu irmão, como você tem vivido a sua vida de santidade. Eu não sei o quanto você tem se esquecido que Deus é fogo consumidor. Mas o nosso Deus é fogo consumidor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E não existe desculpa para você continuar vivendo uma vida sem santidade. Não existe desculpa. Você não poderá chegar diante de Deus e apresentar desculpas. Você vai ter que chegar diante de Deus e apresentar a sua vida e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou. Obrigado, Deus, porque às vezes que eu caí de joelhos, o Senhor me levantou. Mas talvez você pode dizer: pastor, existem pecados no meu coração. E nessa noite o Senhor me leva ao arrependimento. Creia que esse mesmo fogo de santidade, que é um fogo de justiça, ele também é um fogo consumidor que consome também para purificação. O mesmo fogo que condena, purifica, depende da atitude do teu coração. O mesmo fogo que condena, purifica, depende da atitude do teu coração. Esse fogo de santidade que arde no monte, ele pode purificar ou ele pode condenar. Depende da atitude do teu coração. Depende do que o teu coração anseia. Talvez a tua oração sincera seja: Senhor, me purifica, até que não sobre mais nada de mim que te desagrade. Um cristão que não tem coragem de fazer essa oração, certamente é alguém que não verá o céu. Alguém que não tem coragem de orar: Senhor, purifica a minha vida, até que não sobre mais nada em mim que te desagrade.
certamente é alguém que não deseja o céu de verdade, deseja a própria vida. Você não pode se apresentar a Deus falando: Senhor, toca nessa e nessa área, mas isso aqui deixa quieto. Isso aqui, por enquanto, deixa eu aproveitar um pouquinho. Aos pouquinhos, depois o Senhor faz. Deus, isso aqui eu quero pagar parcelado para Ti. Com pecado de estimação, ninguém verá o céu. Em vida de pecado, ninguém verá o céu. Sem coragem de entregar toda a sua existência a Deus e pedir para Deus purificar, não verá o céu. Quem verá o céu? Alguém que permite o agir de Deus na sua vida. Alguém que fala: Senhor, eu sou pecador, eu caio. Mas Deus, me dê a graça de já cair de joelho e arrependido na Tua presença. Purifica toda a minha vida. Abala, Deus, a minha estrutura. Deus, e os frutos podres da minha vida eu quero que caiam e que vão embora. Porque eu já quero viver aqui uma vida que Te agrade. Eu não quero, Deus, esperar o céu para ser perfeito. Mas eu já quero viver a perfeita vida do Senhor para mim agora. Isso quer dizer: venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Na minha vida, como no céu. Diante dessa mensagem, todos nós estamos em dívida. Porque certamente Deus deseja que cada um que aqui está saia daqui hoje mais parecido com Ele do que quando entrou. Eu não sei o que Deus quer transformar na tua vida. Eu não sei a grandiosidade da cadeia que te prende, das correntes que te amarram. Mas eu sei da grandiosidade do agir de Deus, que pode derrubar qualquer cadeia e estilhaçar qualquer corrente de pecado que te prende.